vira vida. Quando é hora de dar novos passos, quando metas são conquistadas, quando é preciso fazer a escolha correta. Nós estamos lá. Quando a solução nasce, quando uma ideia sai do papel e se transforma em cura, não importa o tamanho do desafio. Nós estamos lá e sempre continuaremos ao lado das pessoas nesta jornada que é a vida. Pfizer, grandes avanços que mudam a vida dos pacientes. Olá, boa tarde, bem-vindos ao segundo turno do nosso quarto Fórum da Qualidade. Muito obrigada pela presença a todos que estão aqui presencialmente no nosso auditório e quem nos acompanha de forma online. Obrigada a Pfizer e a Just Mine pelo patrocínio que viabiliza a realização de grandes eventos como este nosso. Pois bem, nós vamos dar sequência agora, como anunciado no finalzinho da manhã, com a apresentação dos trabalhos e a premiação do Programa Interno de Qualidade aqui do nosso Hospital Mãe de Deus. Então, serão 3 trabalhos, a premiação destes 3 trabalhos. Depois tem uma novidade, fiquem bem atentos, vocês que estão aqui, quem está nos acompanhando de forma online também, é uma surpresa para quem tem sorte. Só vou dizer isso por enquanto. Vamos lá. Vamos ao primeiro trabalho, todos eles na área da farmácia. O primeiro trabalho vencedor traz o seguinte tema: implementação da segurança na cadeia medicamentosa dos eletrólitos concentrados. Então, nós vamos aplaudir a apresentadora. Bem-vinda, Gabriele Lehnhardt. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Gabriela, eu sou farmacêutica clínica aqui do Hospital Mãe de Deus. E... já vai abrir? Então, eu vou apresentar para vocês um trabalho que foi desenvolvido por todo o Serviço de Assistência Farmacêutica aqui do hospital, intitulado Implementação da Segurança na Cadeia Medicamentosa dos Eletrólitos Concentrados. Introduzindo, então, os eletrólitos concentrados, eles são considerados medicamentos de alta vigilância, então eles são os famosos MAVs, e eles são medicamentos que eles têm um risco aumentado de causar dano ao paciente. Tá? Os danos com esses medicamentos não são os que têm maior frequência no ambiente hospitalar, porém, quando eles acontecem, o dano tende a ser mais severo e o paciente pode até evoluir a óbito. Então, tendo em vista a criticidade dessa classe medicamentosa, nós criamos barreiras para aumentar a segurança na cadeia desses medicamentos aqui na nossa instituição. Trazendo, então, a metodologia que a gente utilizou nesse trabalho, primeiro, então, a gente identificou as causas fundamentais do nosso problema, utilizando a metodologia de Ishikawa, né, também conhecida como espinha de peixe, e o nosso problema, então, era justamente a fragilidade na cadeia desses medicamentos aqui na instituição. Então, analisando de diversas frentes, né, com relação à estrutura, o nosso local de armazenamento ele era inadequado e também nós tínhamos disponibilidade de eletrólitos concentrados nas unidades assistenciais. Com relação a recursos humanos, nós não tínhamos, então, treinamentos para a equipe assistencial e também nem para a equipe de auxiliares de farmácia. Com relação a condições clínicas, não se aplica porque é um processo prévio, né, à condição clínica do nosso paciente. Com relação, então, à nossa metodologia, a gente não realizava a dispensação com dupla checagem e também esses eletrólitos eles eram enviados para a unidade de internação, para as unidades assistenciais, identificados da mesma forma que os demais MAVs. Eles não eram identificados de formas diferentes. Com relação a recursos materiais, então, como eu já comentei, as unidades de armazenamento elas não tinham uma diferenciação entre elas e também elas eram armazenadas em locais abertos, né? Não era um uso específico para os eletrólitos concentrados. E com relação à comunicação, então, nós não tínhamos um material de consulta para o nosso auxiliar fazer a conferência antes da dispensação. Assim, também um material disponível nas unidades assistenciais para os técnicos de enfermagem, enfermeiros e afins consultarem quando eles tiverem algum tipo de dúvida. Então, pensando, né, nas causas dos nossos problemas, a gente elencou um plano de ação
baseado na metodologia de 5W2H, onde a gente elencou os principais pontos que a gente tinha que atuar, né? Então, aqui a gente descreve como a gente atuou, o porquê, né, com os nossos prazos, quem estava participando dessa ação. Eu vou trazer já em resultados, né, visuais para vocês verem como ficou o nosso processo com a implementação desse plano de ação. Então, primeiramente, a gente fez uma revisão da nossa lista de medicamentos de alta vigilância aqui da instituição, como vocês podem ver na primeira imagem, e a gente reclassificou os medicamentos de acordo com o grau de risco e diferenciou eles com cores. Então, o cloreto de potássio, né, que é um eletrólito que tem maior chance de ter um erro e causar um dano mais severo para o nosso paciente, ele ficou com grau de risco 1, identificado da cor marrom, seguido dos demais eletrólitos na cor vermelha, e os demais MAVs, então, permaneceram na cor rosa, como era antigamente aqui na instituição. Juntamente com essa nossa reclassificação dos medicamentos, a gente também trouxe junto para a equipe assistencial o porquê dessa mudança de processo, porque a gente entende que no momento em que se tem um maior entendimento do porquê esse processo está sendo implementado, ele é muito mais bem quisto, né, e as pessoas aderem a ele com mais facilidade. Então, aqui os materiais que a gente utilizou para fazer a divulgação. Como eu comentei, então, esses medicamentos ganharam cores específicas, e essas cores eles acompanham os medicamentos ao longo de toda a cadeia medicamentosa aqui na instituição. Então, o medicamento ele entra, e a gente recebe ele já é identificado, né, de acordo com a substância que ele é, nas respectivas cores. Os eletrólitos que são concentrados já recebem uma etiqueta de que têm que ser diluídos antes de serem administrados. Nas farmácias e na CAF, eles ficam armazenados em bins segregados dos demais MAVs. Quando eles são dispensados para a unidade de internação, eles vão em saquinhos também com as cores respectivas. E quando eles vão estar sendo administrados no paciente, depois de serem já diluídos, também o rótulo do soro fica de acordo com o medicamento que está sendo ali administrado. Outro ganho que a gente teve nessa implementação desse processo foi a padronização da bolsa de cloreto de potássio, o eletrólito já diluído. Isso a gente garante maior segurança, porque esse medicamento já vai pronto na concentração que tem que ser para a unidade assistencial. Não fica o eletrólito armazenado na unidade, e também não corre o risco da gente ter uma diluição equivocada. Outras ações que a gente teve, então, a gente criou itens de prescrições baseados no protocolo institucional de manejo de distúrbios hidroeletrolíticos. Então, a gente tem um protocolo aqui na instituição que traz quais as concentrações adequadas para cada eletrólito, de acordo com o acesso que o paciente tem disponível. Então, a gente da farmácia criou esses itens de prescrição, então, quando o médico vai prescrever, já vem pronto, isso aumenta a segurança também. Nós atualizamos a tabela de diluição da instituição de acordo com as cores e já deixando também nessas concentrações do nosso protocolo. Nós criamos uma lista de consulta para os nossos auxiliares, para eles saberem o que já era padrão aqui na instituição também, baseado nesse protocolo institucional. E nós implementamos um carimbo de dupla checagem. Hoje, então, qualquer eletrólito que sai da farmácia, ele é visto por 2 olhos. Primeiro, um auxiliar separa, depois o outro faz a dupla checagem, para confirmar se a quantidade de ampolas que está sendo dispensada é certa, se é o medicamento correto, na concentração correta. E todo esse processo dos eletrólitos concentrados aqui dentro da instituição, ele está descrito numa norma do Serviço de Assistência Farmacêutica que a gente também criou ao longo desse processo. Não deu o efeito que tinha que dar aqui. Mas, então, depois da gente implementar todo esse processo internamente, a gente foi até a ponta, então a gente foi até as equipes assistenciais fazer esses treinamentos. Então, foi um trabalho bem árduo de toda a equipe de farmacêuticos, inclusive eu quero agradecer aqui a enfermagem pela recepção de vocês quando a gente foi até vocês. E ao longo de todo esse processo, a gente conseguiu treinar mais de 900 colaboradores aqui do Mãe de Deus. Então, foi um resultado muito bom. Aqui, então, com relação ao indicador, como a gente vai verificar que esse nosso processo, esse nosso plano ele foi efetivo? Então, a gente fez auditorias educativas, visando, então, entender o conhecimento dos nossos colaboradores sobre esse processo. Essas auditorias elas foram feitas pré- e pós-treinamento, justamente para a gente garantir o correto entendimento de todo esse fluxo. E daí, nessas auditorias, a gente questionava os técnicos de enfermagem, os enfermeiros e até os nossos auxiliares, o que eles entendiam, o que eles sabiam sobre a identificação, a diluição, o armazenamento, a rotulagem do soro e também o do porquê da mudança desse processo, porque a gente entende que quando eles compreendem é muito mais fácil. Então, a gente questionava também para eles terem esse domínio do porquê que esse processo estava sendo mudado. E como resultado, então, quando a gente comparou 2 amostras equivalentes do pré e do pós-treinamento, a gente obteve um aumento
de 29% de conformidade nas respostas que a gente obteve. Então, quando a gente finalizou todo esse processo de treinamento, ao longo das nossas auditorias educativas, a gente finalizou com 81% dos colaboradores com um domínio total sobre o processo dos eletrólitos concentrados aqui na instituição. Então, aqui no gráfico, a gente consegue ver que no pré-treinamento a gente tinha uma média de 50% de conformidade nas respostas, e depois da gente treinar, a gente obteve 81% de conformidade. Então, para a gente garantir, né, que esse processo ele vai seguir consolidado aqui na instituição, como eu já comentei, a gente tem a nossa norma, né, dos eletrólitos concentrados do Serviço de Assistência Farmacêutica. Essa norma ela é revisada periodicamente, então qualquer alteração no processo também é alterado na norma, por se tratar de um processo de melhoria contínua, né? Então, a gente tende agora a retomar com os nossos treinamentos, a gente segue com a educação continuada, as auditorias mensais a gente continua realizando, e a gente faz uma análise crítica dessas auditorias, para a gente entender o porquê que o nosso resultado em alguma área talvez não foi tão satisfatório e onde a gente pode atuar. Aqui eu trouxe o dado da auditoria do mês de fevereiro de 2023, então a gente pode ver que, basicamente, todas as unidades que a gente fez auditoria, eles tinham um completo domínio sobre o processo de eletrólitos concentrados aqui na instituição. Concluindo, então, né, vale a pena lembrar que uma das metas internacionais de segurança do paciente é o uso seguro de medicamentos, e quando a gente fala de eletrólitos concentrados que têm um risco muito grande associado a ele, a gente ter um processo bem implementado e robusto na instituição faz com que a gente agregue muito mais segurança para o nosso paciente, né? E, por se tratar de um processo de melhoria contínua, a gente evidenciou que o treinamento e a educação continuada são fundamentais. E hoje a gente consegue afirmar para vocês que os nossos funcionários aqui têm uma compreensão da importância desse processo na garantia de segurança dos pacientes que internam aqui no Mãe de Deus. É isso, muito obrigada. Fique à vontade. Gabriele, quero dizer que nós é que precisamos agradecer a vocês por esse trabalho, a ti, toda a equipe do Serviço de Assistência Farmacêutica, parabéns, parabéns pela apresentação também, pela riqueza do trabalho, que não teve nada mais, nada menos do que 900 colegas, colaboradores treinados. Parabéns, então. Vamos ao segundo trabalho vencedor. Atuação do farmacêutico clínico na orientação de alta de pacientes em uso de anticoagulantes orais. Para essa apresentação, o nosso aplauso ao Matheus Coimbra Cebotaio. Bem-vindo. Boa tarde. Meu nome é Matheus, eu sou farmacêutico clínico aqui no Mãe de Deus e eu venho, então, hoje apresentar para vocês o trabalho intitulado Atuação do farmacêutico clínico na orientação de alta de pacientes em uso de anticoagulantes orais. Então, os anticoagulantes orais eles são medicamentos comumente prescritos, né, no ambiente hospitalar, porque eles são usados na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares e tromboembólicas. O uso inadequado desses medicamentos eles geram, então, danos significativos aos nossos pacientes, porque um aumento da dose, eu posso causar uma hemorragia, né, um sangramento no meu paciente, e se eu não tenho uma posologia adequada ou uma administração adequada, eu posso fazer com que esse meu paciente receba menos anticoagulante e, com isso, o evento trombótico pode acontecer. Devido a isso, né, nós classificamos os anticoagulantes orais aqui na instituição como MAVs, da mesma forma que os eletrólitos, né. Somado com essa importância, né, do cuidado com esses medicamentos, nós vemos a atuação do farmacêutico clínico, né, que é muito importante porque ele garante a continuidade do cuidado através do uso seguro e racional dos medicamentos. Com isso, né, o Serviço de Assistência Farmacêutica, então, implementou no hospital na rotina a orientação dos pacientes que iniciaram o uso de anticoagulantes orais aqui na instituição.
né, visando, então, um aumento da autonomia do paciente, né, agregando qualidade no tratamento e na segurança desses nossos pacientes. Então, como que a gente começou, né, esse projeto? Em junho, julho do ano passado, nós identificamos que nós tínhamos um problema para conseguir chegar nesses pacientes e realizar a orientação. E quais eram, né, os motivos que não nos deixavam fazer esse trabalho? Então, em relação aos recursos humanos, a ausência da capacitação dos farmacêuticos, não num nível técnico, mas numa padronização de como que eu vou chegar nesses pacientes, né, como que eu vou realizar esse trabalho. Em condições clínicas, então, o paciente ele precisa do uso, então ele vai estar anticoagulado. O método, a falta de identificação desses pacientes, né, como é que a gente ia ter acesso, como é que a gente ia ver quais seriam eles, né, porque nem todos os pacientes têm esses medicamentos prescritos, então a gente precisava ver quais eram. E, somado a isso, a gente tinha dificuldade de ver a previsão de alta desse paciente, porque nosso objetivo era orientar eles antes da alta. Então, qual é o dia que ele vai sair do hospital? Então, eu tenho ali uma data no sistema que me traz, o paciente tem previsão de alta para amanhã, mas alguma coisa pode acontecer que ele saiu hoje, e eu vou ir lá orientar ele amanhã, e eu não vou conseguir fazer, então, a orientação prévia desse paciente. E uma falha, né, grande de comunicação entre as equipes, né, tanto da farmacêutico, perguntar para o médico, né, ou conversar com a equipe multi para saber, né, mais informações relacionadas a esse paciente. Nosso plano de ação, então, baseado, né, nos problemas que a gente identificou. Primeiro, é difícil isso aqui. Eu não vou usar. Primeiro, nós definimos, então, quais eram os anticoagulantes orais que seriam orientados, né? Então, a partir disso, nós criamos também critérios de inclusão e de exclusão, porque nem todos os pacientes seriam orientados, né? Para a gente ter uma maior margem desses pacientes conseguir abraçar o máximo que a gente poderia. Depois, nós identificamos, então, os pacientes através do relatório do BI. Então, abrimos um chamado, entramos em contato com o pessoal da TI, né, e eles, então, montaram, nós, né, passamos para eles as informações que nós precisávamos, e eles elaboraram um relatório, depois eu vou mostrar para vocês uma fotinho aqui dele, que nos traz diariamente os pacientes que têm anticoagulantes prescritos, né. Então, isso já faz uma busca ativa para a gente, né. A gente já tem eles, a gente não precisa ir atrás das prescrições. A tecnologia nos ajuda com isso. Desenvolvemos, então, um material educativo, né, através então, também da revisão do marketing, para poder distribuir para esses pacientes. Capacitamos a equipe de farmácia clínica, né, para padronizar as ações, como que a gente ia chegar lá, o que a gente ia falar, como que a gente ia entregar, né. Então, agimos, né, no processo, que é orientar o paciente a registrar em prontuário, né, e isso gera os indicadores. Gerou os indicadores, então, para nós, que eu também trago para vocês aqui. Isso foi desenvolvido, né, então, no mês de julho, agosto do ano passado. Começamos as orientações em agosto, só que aí os dados são menores, né, então, os dados que eu vou trazer para vocês hoje, eles vêm de setembro em diante, né, até fevereiro. E essa, então, são as fotinhas que eu falei, que mostra o nosso relatório do BI, que traz o item prescrito, o nome do médico prescritor, o setor, o paciente, o atendimento e uma data de previsão de alta. Então, como um dos critérios de inclusão e exclusão desses pacientes é a alta até 24 horas. Então, os pacientes que a gente orienta, ele tem que ter uma previsão de alta acima de 24 horas. Para permitir que, nesse tempo de um dia, nós entramos, né, o farmacêutico vai entrar em contato com o médico, vai confirmar a data de alta desse paciente e vai conseguir fazer uma orientação em um tempo hábil. E esses aqui, então, são os folders, né, o material educativo que a gente entrega para os pacientes no momento da alta hospitalar. Então, os nossos resultados, né, até o momento, como eu disse,
vai no período de setembro de 22 a fevereiro de 2023. Nesses 6 meses, nós avaliamos 369 pacientes. Então, nesse período, 369 pacientes tinham em prescrição algum anticoagulante oral. Desses 369, 291 não eram elegíveis, porque eles estavam fora dos nossos critérios de inclusão. 78, então, foram elegíveis para orientação. Os motivos, né, de não elegibilidade. Já falei aqui para vocês do critério de 24 horas, que é o tempo que nos permite, né, para orientação. Mas também o uso prévio desse medicamento, a gente, né, como é um projeto piloto que estava iniciando, a gente usou esse critério como exclusão para restringir um pouco o número de pacientes e ver a qualidade do nosso trabalho quanto a isso. Né? Então, pacientes que já internam no hospital em uso de anticoagulantes, se ele permanecer com aquele mesmo anticoagulante, com aquela mesma dose até o momento da alta, a gente não vai orientar. Né? E as unidades não participantes, que nós temos 2, que é a emergência e a CTI, porque nós imaginamos que o paciente vai sair da CTI, vai ir para a unidade de internação, e quando ele estiver na unidade de internação, né, ele vai aparecer no relatório do BI, e o farmacêutico clínico responsável vai conseguir orientar. Pacientes da emergência também, né, muitos vêm para a internação depois, e outros acabam indo para casa, né, no mesmo dia. Dos 78 pacientes elegíveis, né, o serviço então de farmácia clínica conseguiu orientar 81% desses pacientes. Então, nós orientamos 63 pacientes nesse período de tempo. O que esses nossos indicadores mostram? Que nós temos um bom, vou dizer assim, um bom poder de orientação, né? A gente consegue orientar bastantes pacientes, muitos pacientes, mas a gente também vê que a gente pode melhorar, né? E que a gente tem que abranger mais pacientes, incluir mais pessoas, né, que a gente consiga alcançar e garantir a segurança e a qualidade para essas pessoas também. Então, para padronizar, né, esse processo, após então a criação do relatório, a definição dos critérios, né, a confecção dos materiais educativos, foi escrito um POT, né, que ele está presente ali na intranet, para que seja padronizado então essa ação dentro do serviço de farmácia. Então, qualquer colaborador, né, farmacêutico que entrar no serviço de farmácia vai ter acesso a isso, né, e vai conseguir fazer a mesma ação ao longo do tempo. As melhorias que nós alcançamos até hoje, então, é uma maior satisfação do cliente, e isso a gente vê na própria orientação, né, a gente orienta o paciente, muitas vezes eles agradecem para nós no mesmo momento, falam, ai, que bom que tu está vindo falar comigo, eu nunca tinha ouvido falar uma coisa dessa. Né, então, isso agrega valor para nós também, né, a gente se sente reconhecido como profissional da saúde num momento desse. Capacita, né, os farmacêuticos, então, o contato com o paciente é algo que engrandece o profissional e valoriza, né, o nosso trabalho. Nossas expectativas, então, é dar seguimento para o que já está consolidado. Né, então, seguirmos, né, nesses 80% para mais e agregar mais pacientes. Então, hoje, o nosso objetivo, inclusive, já foi escrito um novo fluxograma para que a gente possa aumentar o número de pacientes, né, sem perder o poder de orientação. Então, o que a gente pode concluir, né, desse serviço? Que a orientação de alta é uma ação que promove a segurança do paciente e qualifica todos os profissionais envolvidos. Não só o farmacêutico, nesse caso, mas qualquer orientação de alta qualifica o profissional. Né, porque tu está ali expondo o teu conhecimento, recebendo feedback do paciente, né, e, com isso, tu melhora, não só como profissional, mas como pessoa, eu acredito. Né, e considerando os riscos, então, potenciais que os anticoagulantes oferecem, é um processo fundamental na segurança e na qualidade do cuidado dos nossos pacientes. Né. Então, com isso, a gente conclui que esse serviço, né, esse trabalho feito pelo Serviço de Assistência Farmacêutica é muito importante, tendo em vista, né, o número de pacientes orientados até o momento, mas a gente também vê que a gente pode ir além, né, e melhorar cada vez mais a qualidade e a segurança dos nossos pacientes. Gostaria, então, de agradecer pela presença, né, e a atenção de vocês, e me coloco à disposição para qualquer dúvida e sugestão também. Muito obrigado. Obrigada, Matheus. Ótimo. Por favor.
Matheus, nós que agradecemos todo o trabalho realizado, que valoriza, como você bem disse, a atuação do farmacêutico clínico como agente promotor da saúde e também promove mais qualidade e autonomia dos pacientes. É claro, isso é mais importante do que tudo. Bom, nós estamos fazendo a apresentação dos 3 trabalhos premiados neste programa interno de qualidade e agora, fechando esse bloco, eu gostaria de apresentar a vocês, não sou eu que vou apresentar, mas chamar quem vai apresentar, o trabalho Implementação da Metodologia de Busca Ativa para a Detecção de Reações Adversas a Medicamentos com auxílio da inteligência artificial, esse tema tão presente. O nosso aplauso para Vitória Wolfart. Tema mais do que atual em tempos de South Summit aqui em Porto Alegre. Então, vamos lá falar de inteligência artificial. Bem-vinda, Vitória. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a Vitória, sou farmacêutica clínica aqui do hospital e hoje vou apresentar para vocês, então, um pouco mais sobre o nosso projeto, que intitulamos de Implementação da Metodologia de Busca Ativa para a Detecção de Reações Adversas a Medicamentos com auxílio da inteligência artificial. Bom, então, introduzindo um pouco como que a gente chegou, então, na necessidade de fazer a execução desse projeto, nós temos a farmacovigilância, que é uma atividade essencial, então, para garantir a segurança do paciente. Essa prática ela consiste em monitorar e avaliar os efeitos adversos e os problemas relacionados ao uso de medicamentos, além, então, de prevenir a ocorrência de erros de medicação. As reações adversas a medicamentos em pacientes internados, elas aumentam o tempo de internação, interrompem tratamentos e também elas aumentam os custos hospitalares da instituição. Eu trouxe aqui um dado, então, que demonstra a importância da gente ter um olhar ativo para as reações adversas a medicamentos, que durante a hospitalização estima-se que aproximadamente 43% dos pacientes são acometidos por pelo menos uma reação adversa a medicamentos. Então, a gente tem um dado aqui que demonstra que metade, quase, dos pacientes eles vão sofrer algum tipo de reação adversa. Nesse contexto, então, o objetivo desse estudo é a implementação de uma metodologia de busca ativa de RAM através da metodologia Trigger Tool, que é uma metodologia já bem validada, bem consolidada, utilizada em diversas instituições de farmacovigilância de referência, identificando possíveis indicadores de reações adversas e poder comparar os resultados, então, com a metodologia empregada e o método de notificação voluntário, que antes era, então, o atualmente utilizado na instituição. Então, aqui, a gente conseguiu identificar algumas causas fundamentais para que houvesse, então, subnotificações de reações adversas a medicamentos através dessa metodologia passiva. Então, algumas causas estruturais podem se dar por computadores insuficientes para realizar as notificações ou a falta de um local adequado para isso acontecer também. Em relação aos recursos humanos, a falta de treinamento e conhecimento técnico das equipes assistenciais para identificar uma possível reação adversa a um medicamento. Nós temos um perfil de paciente bem complexo aqui na instituição, com utilização de polifarmácia e expostos a medicamentos bem complexos. Então, é difícil até para a gente identificar que seja devido ao uso de um medicamento, uma possível reação adversa. Então, a falta desse treinamento proporciona também para que a gente tenha essa subnotificação. E também a ausência de um setor especializado para avaliação e para fazer a busca ativa dessas reações. Condições clínicas, então, o perfil dos nossos pacientes, né? Por serem pacientes bem complexos e expostos a diversos medicamentos e a polifarmácia, propiciam para que a gente tenha, assim, um número bem significativo de reações adversas a medicamentos. A metodologia passiva ali, então, falando um pouco de possíveis causas do método da metodologia passiva,
ela requer orientações para correta e oportuna notificação e também motivação, porque a notificação espontânea ela é cultural, né? A gente sabe, então é bem difícil. A gente vê uma dificuldade, a gente vê esse número de subnotificações não só relacionado a reações adversas a medicamentos, mas em frente a eventos adversos em geral, e questões técnicas e psíquicas também dos colaboradores. Como recursos materiais, então, a gente pode ter ali o uso da tecnologia, e a comunicação, então, é a falta desses registros de reações adversas para a gente ter, então, um adequado diagnóstico situacional de como são essas reações adversas aqui na instituição. Então, o nosso plano de ação. Como que a gente definiu ações para conseguir eliminar essas causas fundamentais? A gente viu a necessidade de propor uma metodologia alternativa para que a gente pudesse, então, conhecer o perfil de reações adversas que ocorrem com os nossos pacientes aqui no Hospital Mãe de Deus. E a gente fez isso, então, através de pesquisa de campo, revisão bibliográfica e revisão sistemática de metodologias que já fossem bem validadas e utilizadas por instituições de referência. A gente, então, definiu uma lista de medicamentos e exames gatilhos, além também de outros rastreadores de eventos adversos. E aí, então, a gente utilizou já, com base, a lista do IHI, dos Trigger Tools. A gente fez isso, então, utilizando a pesquisa em bases de dados, como o PubMed, Science Direct, fez toda uma revisão de literatura e também dos boletins de órgãos sanitários. Então, a gente fez toda essa atualização desses rastreadores, não só baseado nas evidências da literatura, mas também analisando como é o perfil do uso dos medicamentos aqui dentro da instituição, e, então, promoveu para que essa lista fosse mais assertiva possível e a gente poder utilizar dentro da nossa vivência e do nosso quadro. A gente montou, então, um fluxograma de busca ativa através de relatórios por meio da plataforma de inteligência artificial que nós utilizamos para fazer a avaliação diária das prescrições médicas aqui na instituição, que é a No Harm. Então, nós fizemos diversas reuniões e elaboramos um relatório, então, de gestão de risco, que eu vou mostrar um pouco mais para frente para vocês. Elaboramos, então, o macro e o microfluxo desse processo, a gente fez todo o delineamento e a operacionalização. Nós desenhamos, então, os indicadores e os boletins de farmacovigilância referente à busca ativa, através de reuniões internas, para gerar, então, esses indicadores, a gente conseguir fazer, então, uma análise crítica e traçar o perfil epidemiológico da instituição para a gente conseguir ter ações mais assertivas. Recentemente, então, em fevereiro, a gente instituiu o estudo piloto, aplicando, então, esse macrofluxo, para analisar, então, a viabilidade e melhorar o delineamento dos nossos fluxos. Aqui eu trago, então, alguns dos resultados. Nesse período ali, esses resultados aqui eles são extraídos no período de fevereiro a março de 2023. Neste período de aproximadamente um mês, a gente teve um percentual de detecção de reações adversas a medicamentos de 9,7% na instituição. Então, pensem, em um mês, de 100% dos nossos pacientes, a gente conseguiu identificar quase 10% deles foram acometidos por uma reação adversa a medicamento. A gente fez, então, uma estratificação de quantos por cento de notificação a gente teve através da metodologia ativa e da metodologia passiva. Então, a gente vê ali que mais de 90% dessas notificações se deram através da nossa metodologia proposta. E a gente também consegue estratificar quais são as classes farmacológicas com maior número de notificações, que nos dizem muito para onde a gente precisa atuar para incrementar essa segurança. A gente teve, então, ali o uso dos antimicrobianos como top 1, e o que já é bem esperado também, corrobora com outros estudos e com a literatura. Nós temos, logo depois, os opioides, os benzodiazepínicos e os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, é muito importante para que a gente veja onde a gente consegue atuar mais assertivamente para conseguir promover mais segurança.
A gente, então, tem nessas classes farmacológicas diversas oportunidades aí para tentar incrementar a segurança. E os nossos dados, então, eles demonstraram que a prevalência das reações adversas identificadas por busca ativa ela foi cerca de 9 vezes maior do que os notificados espontaneamente nesse período, reiterando, então, que a metodologia de busca ativa ela é o padrão ouro para o monitoramento epidemiológico de reações adversas a medicamentos, assim como na contribuição para um adequado diagnóstico situacional. Aqui eu trouxe, então, dados do EpiMed, que é, então, a plataforma que a gente utiliza para analisar essas notificações de reações adversas. E aqui nós temos, então, por mês, o número de notificações de reações adversas a medicamentos. E aqui, então, a gente pode ver, ó, eu peguei dos últimos 6 meses para mostrar para vocês. E a gente vê aqui que, no mês de implementação da nossa metodologia, subiu ali para 14 notificações, um número muito mais significativo, então, o que já demonstra que só no nosso estudo piloto a gente já tem resultados bem promissores e que nos levam a crer que a gente tem muito para avançar e poder contribuir com os nossos pacientes. Então, aqui eu trouxe um pouco de como que funciona esse processo para mostrar para vocês. A gente fez todo o delineamento do operacional, a gente fez um treinamento técnico com a equipe dos farmacêuticos, e a gente também fez, então, a publicação, agora recentemente, acho que foi essa semana para a publicação, da norma de farmacovigilância que nós fizemos, então, que logo vai estar disponível. Nós utilizamos, então, a plataforma de inteligência artificial NoHarm. A gente utiliza um filtro com esses rastreadores, que são tanto medicamentos quanto exames alterados. A gente faz, então, uma análise detalhada do prontuário do paciente. A gente faz análise de causalidade através do algoritmo de Naranjo. A gente faz uma classificação de dano dessa reação adversa. E, posteriormente, então, a gente faz essa notificação via EpiMed e também ao Notivisa, quando se faz necessário. A gente, então, chega aos nossos indicadores e consegue fazer uma análise crítica para, então, ver o que a gente vai fazer com esses dados, onde a gente precisa atuar, e dar um diagnóstico, então, né, das reações adversas aqui no hospital. Eu trouxe um pouquinho aqui do relatório também, essa é a carinha dele, é o relatório de gerenciamento de risco. Aqui a gente consegue, através da inteligência artificial, então, pegar palavras-chave em prontuário, seja evolução de enfermagem, evolução médica, de qualquer profissional. A gente consegue, então, treinar essas palavras-chave e vir em formato de relatório para a gente, como, por exemplo, rush cutâneo, prurido, farmacodermia, reação adversa, qualquer palavra-chave que a gente elencou ali, que nos leve a crer que houve algum tipo de reação adversa ao medicamento, chega até nós e a gente consegue, então, mais rapidamente e otimizar esse processo de busca ativa para tentar, então, entender o que aconteceu e tentar atuar para que a gente possa prevenir para que volte a acontecer esses eventos adversos. A gente consegue também ver ali, então, estratificado pelas unidades, onde que tem mais reações adversas, o que também é muito bom, e otimiza a nossa análise. E, então, como discussão e conclusões, nós temos que a metodologia de busca ativa ela se mostrou mais eficiente em comparação com as notificações espontâneas. Os rastreadores utilizados no estudo, eles demonstraram uma sensibilidade e acurácia adequada para o método proposto, ou seja, a gente, além de implementar toda essa metodologia, a gente também fez a validação dela. E o uso da inteligência artificial na farmacovigilância hospitalar, ela pode trazer benefícios significativos para a segurança dos pacientes e também na prática clínica dos farmacêuticos, permitindo uma análise mais eficiente e precisa dos dados, assim como na contribuição para uma administração mais segura e adequada dos medicamentos. É isso, agradeço a atenção de todos. Obrigada também a todos os colegas farmacêuticos que fazem parte disso. Obrigada.
Nós é que agradecemos, muito obrigada pelo incrível trabalho. Nossa, Vitória, você e equipe, o teu departamento, enfim, fazendo. Gente, chegou a hora. São os trabalhos premiados que passaram aqui por este palco, mas nós vamos materializar essa premiação com uma entrega a vocês todos, os representantes das equipes envolvidas nos trabalhos. Então, inicialmente, volta aqui para o centro do palco, por favor, Vitória, e eu vou chamar para esta entrega ela, que gerencia toda a qualidade aqui no Hospital Mãe de Deus. Bem-vinda, Francine Lopes, ao palco. E ele, que é o nosso diretor de operações, Cleiton Moraes, por favor. A entrega será com vocês aqui bem no centro. Então, inicialmente, Fran, a entrega para a Vitória e no final a gente faz aquela foto coletiva com os três. Certo. Vou só quebrar o protocolo aqui rapidinho. Queria primeiro agradecer vocês e parabenizar. Foram 38 trabalhos inscritos nesse fórum. Então, a gente percebe um super engajamento de todos os colaboradores e dos gestores da nossa instituição. Então, eu queria agradecer esse engajamento e dar os parabéns e dizer que a cada ano a gente vê mais trabalhos, eles estão cada dia melhores e está mais difícil para o corpo que faz a avaliação desses trabalhos conseguir escolher aí os 3 melhores todos os anos. Então, parabéns a todos e um parabéns especial aí à farmácia que enviou 11 trabalhos, né, Ari? Muito obrigada pelo engajamento e pela colaboração de vocês. A gente vai iniciar, então. Isso, Fran e Cleiton. Inicialmente, então, para a Vitória, vamos lá, por favor, fique aqui à vontade. Para a Vitória, a entrega com o nosso aplauso e nosso reconhecimento. Parabéns. Isso, tem mais gente da equipe, sobe ao palco. Lembrando, então, que este foi o trabalho. Os 3 foram trabalhos da área da farmácia e o trabalho apresentado pela Vitória tratou da questão das reações adversas. Obrigada e parabéns, gente. Feitos os registros? Mais um pouquinho? Tá bem. No final, Vitória, a gente faz a foto do trio, tá bem? Agora eu gostaria de chamar que volte ao palco, por gentileza, a Gabriele Lenhardt e equipe, por favor, para receber também a placa que materializa essa premiação. Parabéns e o nosso aplauso. O trabalho foi sobre a implementação da segurança na cadeia medicamentosa dos eletrólitos concentrados. E fechando, então, a entrega individual, volte ao palco, por favor, Matheus Cebotaio. E equipe também, se o Matheus estiver acompanhado de colegas, por favor. Nosso reconhecimento também é o trabalho do Matheus, envolvendo o uso de anticoagulantes orais. Agora a gente faz aquela foto coletiva, Matheus. Permaneça aí, por favor. Retornem os 3 premiados, Vitória, Gabriele, e a gente faz esse registro. Os demais integrantes das equipes, por favor, junta todo mundo aqui no palco para festejar, enfim, o reconhecimento ao trabalho de vocês neste programa de qualidade do Hospital Mãe de Deus. Parabéns.
Bravo, gente. Parabéns. Francine, já que estamos falando de qualidade, o que você acha de aproveitar esse momento para entregar a premiação do nosso PIC? Eu te passo o microfone, então, para esse momento. Vou pedir para o Cleiton ficar aqui já, para a gente entregar, então, a premiação do PIC. Só vou contextualizar um pouquinho. O que é o PIC? É o Programa Interno de Qualidade. No ano passado, a gente tentou achar uma forma de motivar as pessoas cada vez mais a atingirem os seus indicadores, a sua matriz de qualidade. Então, aqui no Hospital Mãe de Deus, cada área assistencial, e este ano a gente vai evoluir para outras áreas também, possui uma matriz de indicadores de qualidade. Essa matriz, então, ela é constituída pelas dimensões de segurança do paciente, qualidade, ritos de gestão e a área de clientes. Então, cada indicador tem a sua meta, tem o seu peso. E dentro dessas dimensões, né, a gente tem os indicadores específicos das peculiaridades de cada área. A gente divulga essa matriz mensalmente para que todos tenham a visibilidade. E os setores premiados hoje vão ser aqueles que atingiram uma meta de acima de 90 pontos dentro da matriz no ano todo de 2022. Certo? Prontos? Vou chamar aqui, então, por ordem, tá? Os times que atingiram, então. Então, com 90,2 pontos, eu vou chamar aqui a gestão e a equipe da maternidade. Parabéns! Parabéns! Quero ver essas plaquinhas aí nas áreas que têm muita qualidade, que apresentaram ótimos indicadores. Vai lá pegar. Parabéns pelo excelente trabalho. Dando seguimento, então, com 90,4 pontos, eu vou chamar aqui a gestão e a equipe do CTI adulto. Grande desafio, hein? O próximo, então, com 94 pontos no Programa Interno de Qualidade no ano de 2022, é o Mãe 360. Vem para cá, Ana, Pri.
E temos também premiação para a unidade Carlos Gomes. Então, com 94 pontos, vou chamar aqui a hemodiálise da unidade Carlos Gomes. Gestão e equipe, por favor. Próximo setor premiado, então, no Programa Interno de Qualidade, com 97,6 pontos, é o Centro de Diagnóstico por Imagem. Vem para cá, gestão e equipe. Parabéns, gente. E, por fim, mas com a maior pontuação no Programa Interno de Qualidade, 99,6 pontos, eu vou chamar aqui a equipe da radioterapia. Vou quebrar o protocolo de novo aqui e dizer que foi um imenso orgulho fazer essa premiação esse ano. E ter 6 unidades premiadas no primeiro ano, isso significa que nós já temos um histórico e uma cultura de muita qualidade na instituição. Agora, fica aí para a gente seguir, né? Teremos PIC esse ano, já temos as matrizes, né? Publicadas aí de janeiro, de fevereiro. Então, vamos lá, vamos correr atrás, que eu quero ver muitas unidades premiadas no ano que vem, certo? Obrigada.
Esse aplauso também é para você, Francine, que lidera todo esse trabalho pela qualidade aqui no hospital. Parabéns, parabéns a todos. E que na próxima edição a gente tenha ainda mais gente aqui lotando o nosso auditório e sendo premiado. Mas eu comentei antes que teria uma surpresa para quem tem sorte, e trata-se do seguinte: serão sorteados para os inscritos nessa nossa edição do Fórum quatro inscrições cortesia para o seguinte evento: 14º Sul Encontro de Controle de Infecções, que é o maior evento desta temática do sul do Brasil e que acontece de 13 a 14 de abril em Santa Cruz do Sul. Então, torçam os dedos no decorrer da programação. Hoje e amanhã eu vou explicar como vai ser feito esse sorteio, mas serão 4 inscrições cortesia. Desde já estou desejando boa sorte a todo mundo. Deixa eu virar a página aqui, porque a gente vai dar sequência à programação de conteúdo neste palco agora. Já deu um burburinho aí, acho que está todo mundo querendo ir para Santa Cruz do Sul. Gente, vamos à palestra Estratégias para Uso Seguro de Medicamentos em Idosos no âmbito hospitalar. Inicialmente, boas-vindas à moderadora Ariellen D'Agostin Borges, coordenadora de suprimentos. Bem-vinda a este palco, Ariellen. De volta ao palco. Ao final, a gente tem aquele espaço para as perguntas, presenciais ou online. E o nosso aplauso a ele, que já já vai ser apresentado pela Ariellen, o nosso palestrante. Ele é o farmacêutico Bruno Simas da Rocha, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Bem-vindo, Bruno. Um bom momento, uma boa apresentação. Boa tarde a todos. Me chamo Ariellen Borges. Vou chamar, então, o colega farmacêutico Bruno Simas da Rocha. Então, ele é farmacêutico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele é membro do grupo executivo do Programa Institucional de Cuidados ao Paciente Idoso. Membro do Conselho Consecutivo da Diretoria e Sociedade Brasileira de Geriatria. Doutorando do Programa de Pós-Graduação de Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestre em Epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, título de especialista em Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria, título de especialista de Farmácia Hospitalar e Farmácia Clínica da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde, especialista de saúde coletiva pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade da PUC, e está fazendo atuação, então, no Hospital de Clínicas, especialista, então, em gerontologia. Posso convidar ele ao palco? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Agradeço o convite de estar participando e podendo contribuir nesse evento de qualidade, e também segurança no cuidado ao paciente. Apesar de eu ser farmacêutico, hoje aqui, inclusive dar os parabéns aos colegas ali da farmácia, vários rostos conhecidos, mas eu venho também mais como, inclusive, gerontólogo, então, para falar estratégias com foco na saúde do idoso. Então, qual que é a agenda do dia? Vou tentar dividir minha apresentação em 5 partes, uma trazendo a questão do uso de medicamentos pelos idosos, então quais os riscos, por que a gente tem que se preocupar com isso, no hospital, no domicílio, em outras instituições de saúde, que tipo de intervenções para melhorar a segurança no uso de medicamentos em idosos, o que a gente tem de estudos, o que a gente pode fazer, algumas ferramentas mais práticas, principalmente com foco na identificação de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, por exemplo. Vou trazer um pouquinho da nossa experiência no Hospital de Clínicas, que a gente instituiu desde 2019 um programa de cuidado ao idoso, então com indicadores e monitoramentos de qualidade específicos, e também um pouquinho sobre desprescrição de medicamentos, que é uma estratégia bem interessante para trabalhar junto com a equipe.
Eu gosto muito desse conceito, apesar de ser bem antigo, de uso racional de medicamentos, porque quando a gente trabalha com medicamentos, né, independente se é farmacêutico, enfermeiro, médico, outro profissional assistencial, o nosso foco é o mesmo, a gente quer promover o uso racional de medicamentos. Então, quando que ele acontece? Quando a gente tem um medicamento apropriado à necessidade clínica daquele paciente. Então, que ele tenha um diagnóstico adequado, para isso ele tem que ter o suporte, né, do diagnóstico terapêutico, na dose e posologia corretas. Então, aqui isso é muito importante para a questão do idoso, né, porque uma dose de um medicamento administrado para um adulto, se administrado num idoso fragilizado, vai ter um efeito diferente do esperado, muitas vezes um efeito maior. Pelo período de tempo adequado, né, então isso é muito importante. Então, a gente tentando evitar riscos de, por exemplo, uso inadequado de antibióticos ou medicamentos que são de uso contínuo para eles serem usados continuamente, não serem suspensos, por exemplo. E isso tudo vai gerar um menor custo, né, para o paciente e para a comunidade, para a instituição, porque quando a gente está prevenindo eventos adversos, a gente também está economizando com os possíveis gastos do sistema de saúde. Então, essa figurinha aqui do meio, né, isso não é o uso racional de medicamentos, mas não é mais. Nesse caso, menos é mais. E o idoso, então? Por que que ele é tão importante, né, quando ele está assim, no centro de cuidado? O idoso tem muitas doenças crônicas ao mesmo tempo. Isso acontece por questões do envelhecimento, mas também por questões individuais. Então, isso faz com que eles vão a múltiplos prescritores, né? Isso a gente vê, é muito comum, né? Vai em diversos especialistas, às vezes na mesma instituição, né? Então, às vezes, no mesmo hospital, ele está sendo visto por um cardiologista, por um reumatologista, e isso aumenta o risco de polifarmácia. Além disso, né, da polifarmácia prescrita, tem a polifarmácia da automedicação, do uso de terapias alternativas, por exemplo, que a gente tem que fazer uma avaliação bem criteriosa junto com o paciente. As alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas, que é o que fazem com que muitos medicamentos tenham um efeito mais prolongado no idoso, levando, então, ao aumento de reações adversas e, às vezes, a perda de funcionalidade, que o que a gente quer, então, é um idoso cada vez mais autônomo e que ele consiga fazer as suas atividades. Então, se ele começa a perder funcionalidade por causa de algum evento adverso com o medicamento, a gente tem que ficar atento também. E quando a gente vai fazer alguma avaliação de farmacoterapia, né, da pessoa idosa, a gente tem que fazer 3 perguntas, né? Primeiro, se aquele medicamento é necessário, se ele está sendo eficaz e se ele está sendo seguro. Então, dentro dessa questão da necessidade de algum medicamento, né, a conciliação medicamentosa, que é a revisão de todos os medicamentos em uso pelo paciente, né, então, dependendo da instituição, a conciliação medicamentosa é feita pelo médico, pelo enfermeiro, pelo farmacêutico, para, nesse momento, já ver se tem algum problema de saúde que não está sendo tratado, se tem algum problema que pode ser por causa do medicamento, se tem algum medicamento desnecessário naquela farmacoterapia que pode ser alvo de uma possível desprescrição, que é a suspensão ou redução gradual de um medicamento que pode estar levando a dano para o paciente. Também se está sendo eficaz, então é importante a gente conhecer os parâmetros de avaliação daquele medicamento, educar o paciente, educar o familiar, né, para ele saber quando que aquele tratamento está sendo eficaz, como fazer esse automonitoramento, no caso, por exemplo, da diabetes, para fazer os ajustes necessários também. E com relação à segurança, né, como eu já falei, o idoso ele tem um risco maior de ter reações adversas, a gente tem que ficar atento a interações medicamentosas que podem estar levando a algum dano para o paciente, né, para fazer o monitoramento disso, e, principalmente, identificar medicamentos que são potencialmente inapropriados para idosos. Então, muitos programas que estão relacionados à melhoria assistencial com foco de medicamentos nos idosos, acaba focando nos medicamentos potencialmente inapropriados, que eu vou falar logo mais. E, além de tudo isso, né, a gente tem a questão da adesão ao tratamento, né, do conhecimento do paciente do seu tratamento. Então, ele pode estar com o medicamento adequado, né, pode até ser eficaz, mas se ele não está utilizando, a gente vai estar tendo um outro problema relacionado ao medicamento. E
uma questão importante é a gente entender como que é o processo da farmacoterapia, né, que é o uso dos medicamentos desde o início da prescrição. Então, esse livro, que é Desprescrição no Idoso, ele é bem interessante porque ele faz uma analogia com o processo da farmacoterapia como um ciclo de vida. Então, aquele medicamento ele tem o seu nascimento na prescrição, tem o seu desenvolvimento, mas tem também a sua morte, que é o momento de pensar na desprescrição. Então, o primeiro momento ali, que é a prescrição, é a decisão de prescrever. Então, vendo as questões de funcionalidade, de preferências do paciente. O monitoramento, né, que seria a fase de desenvolvimento, é fazer os ajustes necessários, progredindo dose, ajustando por algum motivo de interação medicamentosa, adesão ao tratamento. E lá, ao final do ciclo de vida, né, daquela farmacoterapia, a desprescrição, né, que é essa suspensão do medicamento, que ela pode ser súbita, dependendo do tipo de medicamento, às vezes tem que ser gradual, quando tem risco de tolerância, de ter algum efeito rebote, e esse segmento também. Aqui eu trago um informativo bem interessante que saiu ano passado no Medscape, acho que muitos de vocês viram, mas é importante para a gente trazer dados específicos do risco da polifarmácia, né, com relação a desfechos em uso de medicamentos. Por quê? A gente vê que quanto maior o número de medicamentos em uso ali, né, com 2 medicamentos, aumenta em 13% o risco de eventos adversos. Com 5 medicamentos, que é o conceito mais comum de polifarmácia, aumenta para 58%, e com 7 ou mais medicamentos, aumenta em 82% o risco de eventos adversos. Então, a gente, só em reduzir a polifarmácia, tentando trabalhar isso junto com a equipe, com o paciente, com o familiar, a gente já vai estar reduzindo possíveis efeitos adversos, eventos adversos com o uso de medicamentos. Aqui eu trouxe um exemplo de uma iniciativa da União Europeia, que é o Sympathy, né, que eles têm uma meta de reduzir a polifarmácia no idoso em 2030, alinhado junto com as questões de segurança do paciente. Também trazem dados interessantes que 50% das admissões de pacientes devidos a eventos adversos, 70% delas, então mais da metade, são em idosos, né, paciente com 65 anos ou mais, e em uso de polifarmácia. Então, é uma população que eles vão estar acessando mais o serviço de saúde, e com certeza esse dado aqui, 50%, no nosso dia a dia ele é subnotificado, ou às vezes não é percebido, né, porque o paciente chega com uma queixa e até conseguir se investigar que possa ser por algum medicamento, isso pode passar despercebido. E que tipo de intervenções a gente pode fazer para melhorar a farmacoterapia do idoso? É muito importante discutir junto com o familiar, com o paciente, com a equipe, qual é o objetivo terapêutico. É um paciente que está já em cuidados paliativos, talvez seja um momento interessante de fazer a desprescrição de alguns medicamentos, né, com a questão de avaliação de risco e benefício de cada terapia, de desenvolver problemas relacionados a medicamento, fazer essa revisão da farmacoterapia, né, lembrando que a prescrição é dinâmica. Vou mostrar algumas ferramentas e lembrando que o nosso paciente, né, o idoso, sempre tem que estar no centro do cuidado. E a gente quer ele de que forma? Funcional e com qualidade de vida. Aqui eu trouxe um exemplo de um programa de manejo de polifarmácia, que é do Sistema de Saúde da Escócia. Aqui tem os QR Codes, espero que funcione, tá? Se vocês tentarem aí, vai puxar as fontes, algumas que eu mostro para vocês, que ele envolve 7 passos para reduzir a polifarmácia, começando sempre com quem? Com o nosso paciente no centro do cuidado, levando em consideração o que é importante para ele, né? O que agrega valor para ele. Levando em consideração também a redução do uso de medicamentos desnecessários, mas tendo sim o uso de medicamentos efetivos, reduzindo o uso de medicamentos com danos, sendo sempre o uso do que é mais custo-efetivo, e esse plano de cuidado acordado junto com a equipe e com o paciente. Tá, então, aqui é uma revisão sistemática de manejo de polifarmácia, então, algumas estratégias, né? A entrevista do paciente é muito importante, porque muitas vezes o que a gente tem no sistema informatizado, nas receitas, não é só o que o paciente usa, né?
né? Então, por isso é importante fazer essas entrevistas com o paciente, porque aí a gente já começa a fazer esse processo de revisão da farmacoterapia e possível redução da polifarmácia. E toda a equipe de saúde pode auxiliar nessa reconciliação medicamentosa, avaliação da adesão, identificação de problemas relacionados à farmacoterapia. Pensando mais nessa discussão da terapia com os prescritores, né, com farmacêuticos, tentar escolher sempre, então, as que tenham o menor risco de hospitalizações e simplificar os regimes, né? Então, a gente sabe, regimes mais complexos têm um risco maior de ter uma não adesão ao tratamento, por exemplo. Tá? E aqui, então, outro exemplo, né, de um resumo de atividades para reduzir a polifarmácia. Então, avaliar possíveis interações medicamentosas e com doenças, identificar terapias que não estão tendo benefícios e também de alto risco, levando em consideração os objetivos terapêuticos, o status funcional, fazendo os ajustes necessários, então, para reduzir toxicidade, ajuste para a função renal, para a função hepática, avaliando também a adesão à farmacoterapia e fazendo a reconciliação medicamentosa. Então, agora, entrando mais especificamente no uso de ferramentas para a identificação de medicamentos potencialmente inapropriados, né? Então, no caso, na farmácia hospitalar ou dentro de algum programa de cuidado ao idoso, o que a gente pode utilizar? A gente tem muitas ferramentas que já existem, muitas listas, muitas tabelas específicas, e cada uma delas tem as suas vantagens e desvantagens, e quando a gente vai trabalhar com o idoso, é bem importante conhecer elas e ver quais estão mais relacionadas com a realidade assistencial da nossa instituição. Então, como que a gente pode usar essas ferramentas para identificar medicamentos potencialmente inapropriados para idosos? Elas podem ser usadas para simplesmente conhecer o perfil da prescrição da nossa instituição, que seria a farmacoepidemiologia, né? Poderia utilizar até essas outras ferramentas também de inteligência artificial para fazer essa identificação, gerar relatórios, por exemplo, para ver qual é o perfil do uso desses medicamentos. Isso é importante porque eu vejo que tal unidade está usando mais esses medicamentos potencialmente inapropriados. Então, eu posso, talvez, trabalhar mais com aquela equipe médica, né, com aquela unidade fechada, para tentar ter um perfil geral de prescrição mais seguro. Também com alertas em sistemas informatizados para o prescritor, isso já é bem desenvolvido, principalmente em outros países, inclusive em sistemas da atenção primária ou em sistemas que o médico usa no consultório. Além disso, também alertas em sistema de avaliação da prescrição, né? Então, esses sistemas de avaliação, de inteligência artificial, têm essa possibilidade de gerar esses alertas. Também pode ser usado como critério de seleção de pacientes. Então, eu estou desenvolvendo um serviço de farmácia clínica em algum local, né, ou iniciando algum programa de assistência ao idoso. O uso de medicamentos potencialmente inapropriados pode ser um alerta para eu selecionar aquele paciente que ele pode ter um risco maior de desenvolver um problema relacionado a medicamento. E também pode ser usado na própria prática clínica da avaliação dos medicamentos ou da avaliação farmacêutica, né? E tudo isso, se feito pela farmácia, gera intervenções farmacêuticas. Aqui eu trouxe um exemplo de um estudo que ele faz uma sugestão de como que a gente pode fazer uma revisão mais abrangente com foco na redução de prescrições inapropriadas. Então, não é uma lista específica, mas são passos também. Então, fazer, por exemplo, uma revisão da farmacoterapia anualmente, então, se é um paciente que é acompanhado ambulatorialmente, por exemplo. É importante sempre ter todo o histórico de medicamentos, não só o histórico de sistema, mas o histórico que o paciente usa de verdade, trazer a sacola de medicamentos, tudo que ele utiliza, fazendo essa análise da farmacoterapia, usando outras ferramentas para identificar medicamentos inadequados, por exemplo, estabelecer um plano terapêutico, levando sempre em consideração as preferências do paciente e fazendo o seguimento e monitoramento desses pacientes. Então, que ferramentas existem ou
podem ser utilizadas para fazer a avaliação específica de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. Então, a mais conhecida são os critérios de Beers. Elas são uma lista feita pela Sociedade Americana de Geriatria e Gerontologia. Já existe desde os anos 90 e esse ano vai sair mais uma atualização. Mas também tem o critério de Stop-Start, que é um critério europeu. Depois eu vou mostrar alguns para vocês, os QR Codes. Dá para fazer risco anticolinérgico. Tem a lista de medicamentos europeus de medicamentos potencialmente inapropriados. Tem também o Consenso Brasileiro de Medicamentos Inapropriados, Priscus List, Strip. Então, tem várias ferramentas. Essa aqui é uma revisão sistemática de 2018, que ela viu todas as listas que já foram publicadas e fez uma avaliação, então, de quais as diferenças entre elas. Então, são mais de 30 listas diferentes que existem. E aqui vocês podem ver, não pode ver assim em detalhe, mas está no QR Code ali, que algumas delas mostram se são inapropriadas de acordo com o diagnóstico do paciente, com a dose, outros levam em consideração a duração da terapia, outros interações medicamentosas, outras duplicidades, alguns poucos, mas apresentam alternativas terapêuticas, por exemplo. Então, elas são muito diversas. Então, por isso, a gente tem que conhecer as principais e ver de que forma a gente pode incorporar elas na nossa realidade. Então, aqui eu trouxe os 3 principais para vocês, os critérios de Beers, a última atualização de 2019. A lista da União Europeia, ela é bem interessante porque ela mostra alternativas terapêuticas, então apresenta o problema, mas te dá opções de solução. Então, aquele medicamento é inapropriado, antidepressivo tricíclico, mas o que pode ser utilizado? Para tal indicação, pode ser um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, para dor crônica pode ser um outro tipo de analgésico, e também as escalas de avaliação de risco anticolinérgico, que é essas que eu vou focar um pouquinho mais para vocês, que é o que a gente incorporou lá no Hospital de Clínicas. Então, que ela é uma escala que divide os medicamentos em 3 grupos, de acordo com o seu risco anticolinérgico. Então, quanto maior a pontuação, maior o risco de ter algum efeito anticolinérgico. Depois eu vou mostrar quais são para vocês. E a prescrição do paciente ela é somada de acordo com a pontuação total desses medicamentos prescritos. Então, por que os anticolinérgicos, né? A acetilcolina é um neurotransmissor bem importante, né? Ele é fundamental para a cognição. Então, quando há o bloqueio farmacológico desse neurotransmissor, pode levar, por exemplo, a efeitos relacionados à demência a longo prazo, né, a delírio, confusão mental. Então, é relacionado à velocidade de processamento cognitivo, atenção, aprendizado e memória. E pode atuar também no sistema nervoso periférico. Então, por isso que quando há o bloqueio desses medicamentos, né, quando a gente fala de anticolinérgico, a gente está bloqueando esse neurotransmissor e, com isso, a gente pode estar afetando toda a questão cognitiva, de atenção e de memória. Quais são alguns exemplos de efeitos adversos centrais, né, dos anticolinérgicos? Então, tontura, ansiedade, nervosismo, delírio, que é o estado confusional agudo do paciente, né? Às vezes ele está muito agitado ou começa a ficar muito sonolento, alucinações, e sintomas extrapiramidais, que é aquele semelhante a Parkinson. Então, quando a marcha do paciente fica mais lenta, fica mais travada, com tremores. E os efeitos periféricos, né, como a boca seca, constipação, visão turva e retenção urinária. Então, quanto maior o risco anticolinérgico, maior a chance do paciente ter esses efeitos adversos. Então, essa aqui é a primeira escala que foi publicada por Rudolph em 2008. Como eu falei, divide os medicamentos em 3 grupos, né, os com alto risco anticolinérgico, 3 pontos, né, com risco forte, 2 pontos, e moderado, 1 ponto. E aí, se o paciente ele tem, por exemplo, a amitriptilina, que é 3 pontos, e a amantadina, que é 2 pontos, ele vai ter 5 pontos. Então, ele vai ter igual um risco muito mais forte. Então, a gente pode pensar, de conversar com a equipe, fazer alguma intervenção para reduzir
esse risco total anticolinérgico trocando algum medicamento, né, sempre levando em consideração o paciente, né, ele no centro do cuidado, discutindo com as equipes também. Tá? Então, eles viram que quanto maior a carga anticolinérgica, tanto numa instituição de longa permanência como na atenção primária, é maior o número de efeitos anticolinérgicos, e foi significativo. Então, por isso que são grupos de medicamentos que são importantes a gente ficar atentos. E essa escala foi traduzida para o Brasil em 2012, né, atualizada também com os fármacos aqui, do Brasil. E tem também uma outra escala que leva em consideração a dose do medicamento também. Então, que é essa escala Marante. Então, ela é bem interessante que, para cada fármaco, ela divide em 4 faixas diferentes de doses. Então, as baixas, que aí é multiplicado por 0,5, moderada é multiplicado por 1, a alta vai ser multiplicada por 1,5 e a muito alta em 2 pontos. Então, se eu tenho um paciente que está com uma dose que está nessa faixa aqui de 1,5 e a gente conseguir discutir com a equipe de reduzir essa dose, por exemplo, então, pelo menos a carga total anticolinérgica dele vai estar sendo reduzida com um ajuste de dose. Então, a gente consegue fazer uma intervenção mais personalizada. Tá? Aqui é só para mostrar a carinha dessa tabela. Então, cada medicamento, que nem aqui a amitriptilina, tem a sua potência, que é 2, e dependendo da faixa, né, se é a faixa mínima, moderada ou máxima, vai ser multiplicada por aquele fator que eu mostrei anteriormente. Aqui era um exemplo de uma prescrição, mas eu vou só mostrar que ela também foi validada e viu que os pacientes, né, com risco mais elevado tiveram um risco maior de mortalidade e também de hospitalização. Então, só para gerar mais esse alerta, assim, para a gente ficar atento a esses medicamentos. E agora, chegando mais na parte final da apresentação, vou mostrar, então, como que a gente trabalhou lá dentro do Hospital de Clínicas na criação do protocolo do idoso e dessa avaliação da farmacoterapia. Então, só para apresentar ali o hospital, né, ele é universitário, né, são mais ou menos 800 a 900 leitos, e a gente vê que, vocês devem ver isso aqui também, né, no Mãe de Deus, está crescendo cada vez mais, né, a procura dos serviços pelos idosos. A gente vê que pelo menos quase 10% de aumento ali, tanto em internações como em consultas ambulatoriais. Então, a gente realmente tem que ver e fazer um cuidado mais abrangente e mais focado nessa população. E a gente levou em consideração o framework do IHI, dos hospitais amigos do idoso. Então, que ele leva em consideração os 4 M's, que é o quê? O que importa, então colocando sempre o paciente no centro do cuidado, né, ter essas expectativas alinhadas, então a gente tem que ter esse tipo de avaliação. O M dos medicamentos, né, então por isso que é tão importante ter algum tipo de avaliação da farmacoterapia direcionada para essa população idosa. O M da questão da mente, então, para prevenir, identificar, tratar, por exemplo, demência, delírio, depressão. Então, por isso que muitos programas têm que ter avaliação sistemática de delírio nos idosos, para a gente conseguir fazer um manejo mais adequado. E o M da mobilidade, porque é muito importante, né? Quanto mais cedo o paciente conseguir, né, ter a sua mobilidade, recuperando a sua funcionalidade, melhor ele vai conseguir ir para casa. E hoje em dia ainda criaram mais um outro M, né, dos 5 M's da geriatria, que é a multicomplexidade, porque o idoso é um paciente muito complexo, né, e a gente tem que levar em consideração todas essas doenças crônicas, todas as questões biopsicossociais, né, em consideração, além de toda o que a gente já mostrou anteriormente, né, da mente, mobilidade, medicamentos e o que importa para o paciente. Então, com isso, a gente desenvolveu em 2019 um protocolo assistencial, que é o protocolo assistencial do idoso hospitalizado. A gente viu ali mais de 50%, quase 50% das internações, tirando materno-infantil, pediatria, né, em idosos. Então, a gente viu que, de acordo com a nossa capacidade de RH, a gente não conseguiria fazer tudo para todos. Então, a gente iniciou focando
nos idosos com 75 anos ou mais, que são aqueles idosos mais vulneráveis. E o que é feito para esse paciente, né? Ele é feita uma avaliação multidimensional ou multiprofissional. Então, quando a gente trabalha na área da geriatria, da gerontologia, essa avaliação geriátrica ampla é muito importante. A gente tem que avaliar muitos domínios, tem que avaliar domínios de funcionalidade, domínios de cognição, da parte neurológica, de mobilidade, e isso a gente não consegue fazer sozinho. O médico não vai conseguir fazer isso sozinho, a enfermeira não vai conseguir fazer isso sozinho, o farmacêutico também não, então a gente precisa de uma equipe multiprofissional. Então, dentro desse protocolo, foi estabelecido o que cada profissional vai fazer a mais para conseguir atender melhor esse paciente idoso. Então, por exemplo, a enfermagem faz a avaliação sistemática do risco de queda, de lesão por pressão e a avaliação sistemática de delírio. Se o paciente tem delírio positivo, ativa as medidas conforme o protocolo de delírio. Então, tem medidas não farmacológicas, que a gente sabe que são as mais eficazes, mas também tem medidas farmacológicas que eventualmente precisam ser realizadas. A medicina, então, né, os médicos, isso não é médico só geriatra, não, qualquer médico, né, ficar atento a manejo clínico, né, tentar promover ações integradas com a equipe multi, solicitar consultorias, então, indicadas, consultoria do serviço social, né, quando tiver alguma barreira específica, da psicologia, da nutrição, da fono, consultoria para geriatria ou para alguma especialidade clínica, se o médico não é clínico, por exemplo, né, para ter esse apoio multidisciplinar dentro do atendimento ao idoso. A nutrição avalia o risco nutricional, a adequação de consistência, faz uma triagem da avaliação de deglutição, que isso vai direcionar para uma avaliação específica da fono, né, em caso de disfagia. A fisioterapia tem escala de funcionalidade, de risco de quedas, né, que é o senta e levanta. O serviço social faz a avaliação do contexto familiar e articulação com a rede, né, e a psicologia por consultoria com sofrimento psicológico. Então, aqui eu trouxe, claro, né, a farmácia é quem vai ficar mais focada na questão dos medicamentos, né, então a gente faz a conciliação medicamentosa, quando faz por entrevista, tentar fazer essa avaliação da adesão, né, junto com automedicação, da polifarmácia, e a avaliação de medicamentos inapropriados através da avaliação da carga anticolinérgica ou do risco anticolinérgico. Que a Aline deve lembrar muito bem que a gente fazia muito lá nos idosos, a gente ainda faz. Então, essa avaliação, ela apesar de ser uma avaliação específica da farmácia, ela está incluída em 2 protocolos institucionais. Então, o protocolo de cuidado ao idoso e dentro do protocolo de delírio, porque esses medicamentos têm um risco muito grande de induzir ou piorar quadro de delírio. Então, essa aqui é a cara de como a gente fez a nossa tabelinha de avaliação da carga anticolinérgica, com base naquelas outras que a gente mostrou, que só está por ordem alfabética, para ficar mais fácil do farmacêutico procurar, né? Mas depois, com o tempo, a gente vai acostumando, ou já vai conseguindo fazer um raciocínio mais clínico, farmacológico, de qual teria um risco maior ou não. E aí, a prescrição final do paciente, né, pode ser 0, quando não tem carga anticolinérgica, 1, quando é moderada, 2, forte, e 3 ou mais é muito forte. E a ideia disso é o quê? É ter uma avaliação mais individualizada, né? Quando a gente tem aquelas listas que nem os critérios de Beers, ela só mostra que o medicamento é inapropriado, mas a gente não consegue ter uma avaliação mais individualizada. Então, por isso a gente optou em fazer a avaliação da carga anticolinérgica. Aqui é um exemplo de como que fica na evolução, né? Dentro, a gente tem que sempre identificar que é do protocolo assistencial do idoso, na evolução farmacêutica, e a gente coloca ali, né, qual é a carga total da prescrição. E desde março, a gente conseguiu incluir essa escala dentro das escalas assistenciais. Então, não tem só escalas da enfermagem, mas tem outras escalas da equipe multi. Então, que nem aqui, a enfermagem tem lá as escalas de Braden, a escala CAN de delírio, né, com todas as datas ali. Então, o paciente sempre estava negativo para delírio. E a gente, né, tem a escala anticolinérgica ali também. Então, fica visualmente mais fácil de encontrar para toda a equipe multi, né, e para os outros profissionais, além da própria evolução em prontuário. E aqui é como ela aparece ali o PDF da escala total.
Aqui, então, é só para mostrar quando a gente fez o estudo piloto, lá em 2019, para ver qual era o perfil, né, dos nossos pacientes nas unidades clínicas, né? Então, acima de 75 anos, a gente viu que a maioria dos pacientes tinha alguma carga anticolinérgica, né? Somente 18% não tinham. A grande maioria era moderada, 34%, 20% forte, 26% muito forte. E quais eram os medicamentos mais prevalentes? Era metoclopramida, morfina, então a gente já consegue pensar em alguma atividade junto com o manejo de opioides, né, ou de programas de opioide, de protocolo da dor, ipratropa nebulização e tramadol. E o que a gente percebeu? Que nesses pacientes, 25% deles foram suspensos após a evolução. Então, simplesmente por fazer essa avaliação, registrar em prontuário, né, já teve uma relação de redução da prescrição desses medicamentos. Então, o paciente tinha o medicamento prescrito e depois foi suspenso. 9% tiveram redução de dose e 64% não tiveram ajuste, porque às vezes o paciente ainda vai precisar utilizar aquele medicamento para dor ou era algum medicamento que é de uso crônico, que não é tão simples para a gente fazer a suspensão ou desprescrição. Esse aqui é um outro estudo que a gente fez associando o delírio com a carga anticolinérgica. Então, foi um estudo que a gente mandou para o Congresso Internacional de Geriatria ano passado, e a gente viu que tem vários fatores que estão relacionados com o delírio. Aqui a gente pode destacar a idade, então a gente tem que ficar atento, né? Idosos mais velhos, mais longevos, têm um risco maior de desenvolver o delírio. Então, a gente tem que ficar mais atento para esses longevos. A polifarmácia também, então a média de medicamentos foi média 5 medicamentos a mais nos pacientes com delírio. Então, por isso, lá no início eu trouxe aquela fala da polifarmácia, né? Então, só de reduzir a polifarmácia por si só, a gente está reduzindo o risco de ter eventos adversos, como o delírio, por exemplo. E, claro, o risco anticolinérgico também. Ó. Então, aqui a gente vê que a carga anticolinérgica dos pacientes com delírio foi o dobro, né? Exatamente o dobro dos pacientes sem delírio. Então, é bem importante a gente conseguir fazer essa avaliação e intervir junto com a equipe. E aqui a gente viu, né, que os pacientes com carga anticolinérgica muito forte, né, então 70% dos pacientes com delírio tinha carga anticolinérgica muito forte. Então, é um paciente potencial para a gente acompanhar e conseguir intervir, né, junto com a equipe. Além disso, né, por ser um protocolo institucional, é feito um monitoramento ativo das atividades gerais do protocolo. Então, tem uma equipe que faz essa auditoria, né, externa, para ver se as atividades do protocolo estão sendo realizadas conforme a gente planejou lá no início. Então, aqui eu trouxe exemplos, né, do dashboard que a gente usa. Então, com a quantidade de pacientes internados, né, ali dentro as evoluções que são feitas, que isso a gente consegue trabalhar com a equipe, ver o que aconteceu nesses meses, por exemplo, que teve uma redução das avaliações, né, da equipe, isso é feito para todas as equipes multi. Aqui a avaliação do risco de delírio na emergência e na unidade de internação, né, cada unidade tem a sua meta, então 85%, né, então também a gente se reúne e discute o que aconteceu, às vezes, quando esse ponto saiu fora da curva, né, para menos. E a proporção de pacientes com CAM positivo, né, os pacientes com delírio. Geralmente é em torno de 10% a 15%, que é o que está dentro da literatura também, a prevalência de delírio. Além disso, a gente avalia a prescrição e administração de medicamentos que não são indicados no protocolo de delírio, quando acontece com os pacientes, para fazer uma intervenção mais ativa junto às equipes médicas também. E aqui eu trouxe só um exemplo, né, desse processo de avaliação ao longo do ano passado. Né, então, foram 1.800 internações de idosos, né, 45% deles tiveram a avaliação realizada, gerando intervenções principalmente, então, de exclusão de medicamentos, né, substituição ou redução de dose. E que tipo de intervenção, principalmente? Então, a desprescrição, que é com esse assunto que daí eu vou finalizar essa nossa fala sobre o uso seguro de medicamentos. Então, a desprescrição, como eu falei, é a suspensão, né, sistematizada, né, acordada junto com a equipe, com o paciente, ou redução de dose de algum medicamento. E a gente não quer piorar a condição geral do paciente, não é suspender por suspender.
Com isso, acaba reduzindo o custo, né, para ele, né, para a instituição, resolve reações adversas específicas, né? Então, às vezes, quando a gente identifica uma reação, às vezes se trata a reação e vai se tratando, que são alguns gatilhos, por exemplo, né, para a farmacovigilância, sendo que, às vezes, só suspender aquele medicamento que está ocasionando a reação adversa já resolveria isso. Uma melhora funcional do paciente, né, da adesão, porque vão ser menos medicamentos ou menos tomadas ao longo do dia, e, claro, a redução de erros de medicação. E, então, como que a gente pode fazer, na prática, essa desprescrição no paciente idoso? Então, tem diversos fluxogramas, tem alguns protocolos específicos, que aí eu vou mostrar aqui para vocês. Então, essa referência, ela divide em 5 principais etapas, né? Então, a gente precisa primeiro revisar. Então, também relacionada com a revisão da farmacoterapia. Então, saber todos os medicamentos em uso do paciente, né, bem como o contexto sociofamiliar, para ver quais os medicamentos podem estar impactando em outras questões também. Analisar, então, a adesão ao tratamento, interações medicamentosas, possíveis efeitos adversos. Aqui também pontuar metas, né, de atenção e objetivos do tratamento. Então, se é um paciente hipertenso, diabético, qual vai ser a meta para esse paciente? Né, às vezes, um idoso que já está mais frágil, que é diabetes, a meta dele de tratamento vai ser diferente de um idoso mais jovem que é funcional. E aí, então, os tratamentos vão ser diferentes, talvez para um possa não precisar tantos medicamentos. Depois, então, se inicia, né, agir, então, iniciando a desprescrição, principalmente pelos fármacos inapropriados ou aqueles que causam dano. Então, os anticolinérgicos são alguns exemplos também. Isso, então, é feito os ajustes, né, vai se acompanhando o paciente, né, tendo sempre, levando em consideração as expectativas e crenças deles, e fazendo esse monitoramento. Porque, claro, né, às vezes, suspendendo algum medicamento, aquele sintoma pode surgir novamente, pode ter algum sintoma de síndrome de retirada para um medicamento que causa tolerância, por exemplo, e, claro, reforçar os aspectos positivos disso, porque vocês acham que é fácil, assim, né? Às vezes o paciente já usa um medicamento por anos, né? A gente sabe, por exemplo, benzodiazepínico a longo prazo pode causar demência, problemas na cognição, mas às vezes é muito difícil para o paciente parar aquele medicamento. Então, tem que ser uma coisa muito conversada, né, e acordada com o paciente, com os familiares. Então, por que tipos de medicamento iniciar? Né? Então, aqui tem um fluxo de alguns exemplos. Né? Sempre a gente inicia, né, com o que já está causando algum efeito adverso, ou depois passando para os que estão em duplicidade, para aqueles que não estão sendo usados atualmente, né? Às vezes aquele medicamento que está na prescrição, mas o próprio paciente fala que não está usando. Então, por isso que é importante conversar com o paciente para ver não só a receita em si, mas como que ele está fazendo esse processo em casa, né, no hospital, naquela instituição. Medicamentos sem indicação atual, por exemplo, o paciente começou a usar omeprazol por um tratamento específico, lá era para usar 4 semanas e seguiu utilizando eternamente, ninguém sabe por quê, e segue lá na prescrição e ninguém quer tirar. Medicamentos usados irregularmente para processos que não ameaçam a vida, medicamentos que estão tratando efeitos adversos de outros que já foram suspensos. Então, por exemplo, um paciente cirúrgico começou a usar algum opioide que causou constipação, e aí então começou a usar um laxante. Aí ele melhorou da dor, parou com o opioide, mas segue com o laxante. Então, para a gente fazer esse raciocínio, né? Então, principalmente quando é um medicamento que foi usado para tratar um efeito adverso, mas que o outro medicamento já foi suspenso. Medicamentos de alto risco, né, como anticolinérgicos, inapropriados, sedativos. Medicamentos com tempo para alcançar o benefício maior que a expectativa de vida do paciente. Então, como exemplo, medicamentos para reduzir colesterol, para osteoporose, às vezes levam algum tempo para ter o benefício, né, então isso é importante avaliar. E medicamentos sem evidências de desprescrição segura. E aonde que a gente pode buscar informações? Então, eu trouxe aqui o exemplo desse site que se chama medstopper.com. Ele é vinculado ao grupo de desprescrição canadense, que ele é bem interessante porque a gente primeiro tem que identificar se o idoso é frágil ou não, depois ele dá um exemplo de escala, e a gente pesquisa os medicamentos do paciente ali. E aí,
a gente pode colocar, por exemplo, qual medicamento é, eu botei o omeprazol, e qual a indicação, porque dependendo da indicação, ele pode ser adequado para desprescrição ou não. Aqui, então, é como que sai, né, o resultado nessa tabela, conforme a prioridade. Então, quanto mais vermelho, melhor ele para fazer essa desprescrição. Então, por exemplo, eu botei ali um alprazolam, que a indicação seria para insônia. E aí, então, ele nos responde sempre essas 3 perguntas. Melhora sintomas, né, se pode reduzir o risco de alguma doença futura e se pode causar dano. Então, como não necessariamente melhora sintoma, mas não reduz risco de doença e pode causar dano, ele foi o prioritário para desprescrever. E ali, então, ele sugere qual a sugestão de regime. Então, por exemplo, a gente vê que não é simples, né? Tem que ir reduzindo bem aos poucos, e para cada medicamento tem orientações diferentes. E, além disso, a gente tem protocolos específicos para algumas classes de desprescrição. Então, principalmente antihiperglicêmicos, antipsicóticos, benzodiazepínicos, inibidores da acetilcolinesterase e memantina, que se usa principalmente para demências e para Alzheimer. Eles foram traduzidos aqui no Brasil, depois acho que eu vou mostrar ali, pela Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde. Então, dentro de cada protocolo, a gente tem, inclusive, uma parte de educação do paciente. Então, por que desprescrever os antipsicóticos? Né? O que eles são? Numa linguagem mais amigável, né, para o paciente entender e, como eu falei, para ele participar disso também. Não adianta a gente só dizer, não, tem que parar. Mas se ele não compreender, né, o familiar não compreender, vai seguir utilizando. Então, quais os problemas, etc. Aqui, então, no site da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde, eles traduziram os 5 protocolos de desprescrição que já têm publicados. Então, o que ele mostra? Que eu trouxe um exemplo do algoritmo de desprescrição de antipsicóticos, por exemplo. Então, primeiro ele pergunta, por que está utilizando? Se é algumas indicações, que nem esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, etc., tem que continuar o antipsicótico ou direcionar um psiquiatra, né, se quiser fazer essa desprescrição. Já para outras indicações, como a agressividade, agitação, etc., né, tratamento de insônia primária, se recomenda a desprescrição. E aí aqui tem qual o regime para fazer essa desprescrição. Como fazer o monitoramento e que tipo de sintomas, né, podem ocorrer. E como que, por exemplo, o farmacêutico pode contribuir nisso, né? Identificando os medicamentos com risco, como eu falei, os medicamentos potencialmente inapropriados, anticolinérgicos, os que estão já desenvolvendo alguma reação adversa, tratamentos desnecessários ou que já passaram do tempo, então a gente pode pensar medicamentos que têm prazos específicos, como antibióticos, corticoides, algum tratamento agudo, sempre discutindo com a equipe esses potenciais alvos de desprescrição e registrando, né, tendo isso documentado, né, de preferência com alguma classificação que a gente consiga comparar com outros estudos ou com outras instituições, porque se não está documentado, não foi feito. Aqui alguns dados, só para mostrar para vocês, relacionados à desprescrição. Né, a gente tem 2 que a gente acompanha, que são as intervenções gerais de desprescrição, do total de intervenções, e a taxa de desprescrições por paciente acompanhado. Então, em vermelho ali é o total do serviço de farmácia e o azulzinho é da geriatria. O que a gente vê ali? A geriatria ela tem uma taxa maior de desprescrição por paciente acompanhado comparado com o resto. Então, porque é uma equipe que já trabalha bem essa questão e a gente consegue discutir muito bem e fazer essa desprescrição. A grande maioria em medicamentos potencialmente inapropriados ou com risco anticolinérgico e também relacionados a protocolos institucionais. Então, a gente pode fazer o link dos protocolos junto com a desprescrição. Então, finalizando, né, quase pontualmente, o que eu trago de mensagem, então, para vocês? A gente tem que lembrar que o idoso tem maior risco com o uso de medicamentos. Então, é uma população que a gente tem que estar bem atenta e fazer ações específicas dentro das nossas instituições.
E a polifarmácia também sempre vai ser risco no idoso. Então, a gente, às vezes, pensa numa forma prática mesmo, né? São muitos medicamentos, mas a gente vê que os estudos mostram que a polifarmácia está mais relacionada a eventos adversos. Então, sempre quando a gente conseguir reduzir a polifarmácia, a gente vai estar trazendo um benefício para o paciente. Os medicamentos potencialmente inapropriados, eles podem ser inseridos nessa prática do cuidado, da assistência hospitalar, né? A gente só tem aqui ver qual a estratégia ou a ferramenta mais apropriada à nossa realidade institucional. Porque, né, o que a gente quer, como eu falei, sempre é o idoso funcional, feliz, fazendo as suas atividades, né? Então, se esse idoso aqui não consegue mais fazer as suas atividades, não está mais dançando para a rua, isso é por causa do medicamento, isso tem que nos ligar um alerta e a gente tem que conseguir, né, trabalhar para melhorar e trazer essa funcionalidade, né, recuperar essa funcionalidade do idoso. Tá? Muito obrigado. Aqui está o meu contato. Parabéns, Bruno, pelo trabalho. Muito importante esse assunto, né, na atualidade. Hoje, nossos pacientes, a grande maioria, são pacientes idosos, né? E a importância da informação correta para esses pacientes, né? E o trabalho do farmacêutico lá na ponta, fazendo essa intervenção, né, dessas prescrições. Muito rico. Parabéns. Eu vou começar, então, com perguntas da plateia, né, do auditório. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Bruno. Não? Tem? Bruno, primeiramente, parabéns. Muito bom te ouvir e ver essas informações. Acho que a gente vai aproveitar muito aqui, quanto farmacêuticos, para aplicar para os nossos pacientes, que, como a Ari disse, são a imensa maioria idosos mesmo. E eu queria te perguntar uma curiosidade, assim, duas coisas. Vocês conseguem fazer a conciliação medicamentosa de todos os pacientes que se aplicam ali dentro do... E como que vocês fazem? É sempre presencial? E também queria perguntar como que é para o prescritor, qual que é o perfil de aceitação dessas intervenções de desprescrição? Como que eles enxergam, assim, isso já está bem consolidado, esse processo de intervenção e de aceitação? Então tá, Vitória, obrigado. Então, com relação à primeira pergunta ali da conciliação medicamentosa, né, ali no serviço, a gente já mudou algumas vezes assim a forma de realizar, né, de acordo com o RH, etc. Né. Hoje em dia, a gente tem critérios específicos, né, então, como eu falei, os idosos com 75 anos ou mais, ele é um critério obrigatório e, preferencialmente, fazer por entrevista. Mas, quando não é possível, né, seja por carga de trabalho, etc., fazer, então, nem que seja, pelo menos, pela revisão do prontuário. Eu não trouxe o dado aqui, mas vai variar um pouco de acordo com a especialidade, assim. Mas a gente tem em torno, às vezes, de 30%, 40% das conciliações por entrevista. Então, isso vai muito de acordo com a especialidade. A gente prioriza algumas áreas também. Às vezes, por exemplo, áreas cirúrgicas, ou que o paciente vai passar mais rápido, né, talvez não se beneficiem tanto do que áreas de um paciente mais clínico. Ou a gente tem um outro problema, que talvez se repita aqui também, que é, às vezes, o paciente fica na emergência um tempo mais elevado também, para se beneficiar de uma conciliação. Às vezes é bem comum, a gente tem pacientes que vêm da emergência para a internação com 7 dias. Então, eu vou estar fazendo mais até uma reconciliação da transição, do cuidado dele, do que da admissão em si. Mas, mesmo assim, a gente, às vezes, indo 7 dias depois, consegue pegar, às vezes, alguma omissão inapropriada, ou identificar que o paciente trouxe algum medicamento, está usando e não avisou para ninguém. Então, por isso que, sempre que possível, é importante fazer no leito, mas a gente sabe que, às vezes, falta tempo, falta recursos humanos, então tem que priorizar. Então, por isso que a gente escolheu, por exemplo, o idoso vulnerável como um dos exemplos para a gente fazer essa conciliação. E com relação às intervenções de desprescrição também, é muito variável, né? Assim como aqui vocês são um hospital também que tem muitas especialidades, né?
cada especialidade tem uma relação diferente com essa questão das intervenções farmacêuticas. Lá é um hospital universitário, então, quando a gente trabalha com os residentes, né, aqui também tem, né, é bem tranquilo, assim, né, principalmente entendendo qual é o nosso objetivo. E também, não é porque a gente vê um medicamento inapropriado ou anticolinérgico que vai desprescrever. Não, a gente tem que identificar, a gente evolui na nossa avaliação, mas a gente vê, né, qual a possibilidade, né? Então, às vezes o paciente usa a amitriptilina há muitos anos para dor crônica, etc. Bem, às vezes não é um medicamento que vai ser alvo para isso, mas ele está usando a amitriptilina e também está prescrito com uma morfina, um tramadol e uma codeína. Opa, talvez aí então são 3 outros anticolinérgicos que a gente pode intervir. Então, geralmente, né, principalmente as equipes fechadas e as equipes que têm os residentes, né, acadêmicos, eles aceitam melhor, assim, né, essas intervenções. Acredito que seja parecido com aqui também. Mais alguma pergunta? Não? Vou abrir, então, as perguntas aqui online, tá? Quais são os principais sintomas e sinais de reações adversas de polifarmácia nos idosos? Nossa, essa aí é a pergunta de milhões. Nem a No Harm responde. Assim. É bem variável, né? Realmente, o que a gente mais vê, né? E, por exemplo, eu que trabalho específico na área do idoso, fico atento, são essas reações que podem estar relacionadas a delírio, porque realmente o delírio é uma síndrome geriátrica que ela é muito frequente no hospital. E muitas vezes a origem dela é o que a gente chama de iatrogênica, é por causa de alguma coisa que a assistência fez para ele. Seja por ele estar amarrado, porque ele já chegou agitado, mas ele chegou agitado porque estava com infecção urinária, ou por retenção urinária por um outro motivo. Então, geralmente, o que a gente foca mais assim, é a questão do delírio, retenções assim, urinária ou constipação, porque muitas vezes elas vão levar ao delírio também. Então, a gente já é bem comum, às vezes o paciente chega com alguma retenção urinária por infecção urinária ou por uma constipação por uso prolongado assim, de opioide que não foi bem manejado previamente, e aí isso que leva, né, ao delírio, por exemplo. Então, no idoso, né, a gente pode pensar principalmente assim, no que está envolvido com essas síndromes geriátricas, como, por exemplo, o delírio. Tem outra pergunta aqui. Qual é o impacto da atuação do farmacêutico clínico em desfechos de adesão à terapia medicamentosa proposta aos pacientes idosos? Depende assim, do que vai ser avaliado, né? O que a gente sempre quer ver com essa questão da adesão lá na ponta é o controle daquela doença, né? Então, também isso não tem um pacote fechado, né? Isso é uma questão bem específica de cada paciente que a gente vai acompanhar. Então, se há algum outro programa, por exemplo, né, de diabetes, eu sempre falo diabetes, porque é uma doença mais factível, né, da gente entender, porque tem os desfechos, tem uma questão da adesão bem forte, né, é bem o controle dos desfechos e também, no caso, na internação, é reinternação. Então, esse também é um outro dado que a gente monitora no programa, né, é a reinternação dos pacientes em 15 e 30 dias. Porque, além de toda essa parte aqui também, né, não é o farmacêutico que faz, mas a gente tem uma enfermeira que liga para os pacientes que tiveram alta da unidade geriátrica para ver se as combinações foram feitas, né, se eles ficaram com alguma dúvida. E muitas vezes nessa ligação, às vezes consegue pegar alguma coisa, né, dar alguma orientação específica que evite que o paciente volte na emergência, né, que a tendência sempre às vezes até está na nota de alta, né, se intercorrência, volte na emergência, mas às vezes não está bem especificado e ele pode resolver isso, às vezes, em um outro local, na atenção primária ou em casa também. Então, acho que, assim, de algum desfecho mais que a gente consiga, né, medir, na prática, seria, talvez, a reinternação. Tem outra pergunta aqui. Quais são as principais diferenças entre reações adversas de idosos e de pacientes mais jovens? É isso que eu comentei, né? Principalmente, a gente vê essas reações mais comportamentais. E a gente vê muitas coisas que a gente pensa que é uma reação adversa, mas se a gente for fazer uma avaliação, na verdade, é um erro de medicação, porque o medicamento foi prescrito numa dose mais elevada. Então, a gente vê muito isso com antimicrobianos, por exemplo, né? Uma época, a gente tinha muita reação adversa a cefepime.
E aí começava a achar, mas porque o CFPIME, a gente vai ver, eram idosos frágeis, com função renal prejudicada, que estavam usando doses elevadas para aquilo. Então, eu ainda acho que é bem casado assim, com a questão anterior, né, essas reações mais relacionadas a delírio, a comportamento, mas lembrando que muitas vezes a gente recebe a notificação, né, ou recebe a suspeita de reação adversa e vai avaliar, na verdade, é um erro de medicação, por exemplo. Eu tenho uma pergunta também. A estrutura de farmácia, então, comporta só com um farmacêutico fazendo essa orientação ou é uma equipe toda fazendo a orientação? É uma divisão? Não. Isso, é a equipe toda. E é em loco? Tem uma sala específica para isso ou é somente no leito? Como é que é essa orientação com o paciente? A orientação do paciente na internação? Isso. Não, é sempre no leito mesmo. No leito assim. mesmo. Isso, e aí todos... Por exemplo, esse protocolo todo, né, que a gente tem de toda a equipe multi, foi criado pelo grupo específico que trabalha com idosos, mas ele é para ser replicado em toda a instituição. Então, por exemplo, o farmacêutico cirúrgico vai fazer, né, o farmacêutico de outras unidades da neuro vai fazer, todos vão fazer dentro da sua atuação. Né? Só não se aplica ali, eu não coloquei, mas a UTI, porque, por exemplo, o protocolo de delírio é diferente, né, o paciente está em outra condição, e na psiquiatria, porque o perfil farmacoterapêutico é bem diferente, daí conseguimos também pensar em algo que fosse bem geral, que se aplicasse para a unidade psiquiátrica também. Parabéns, viu, pelo trabalho. Era isso, gente. Ninguém tem mais perguntas? Porque o perfil farmacoterapêutico 2 minutos. É bem diferente, daí conseguimos também pensar em algo que fosse bem geral, que se aplicasse para a unidade psiquiátrica também. Parabéns, viu, pelo trabalho. Era verdade, isso, esse bilhete, a gente está enxergando aqui. Ó. Obrigada. 2 minutos. É bem diferente, daí conseguimos também pensar em algo que fosse bem geral, que se aplicasse para... Então alguém me empresta. Não, assim, eu ia brincar que o Bruno foi tão completo na sua explanação que a gente ficou com poucas perguntas, né? 2 minutos. Tudo certo? Tudo bem. Então, eu vou pedir um aplauso para esses dois. Agradecer muito a tua mediação, que foi muito rica, traduzindo também algumas dúvidas da gente. E agradecer ao Bruno por você cuidar com tanto carinho do tema dos idosos, porque, afinal de contas, se Deus quiser e a gente se cuidar, nós chegaremos lá, né? Não é verdade? Gente, antes de liberar todo mundo para o intervalo, eu quero dizer o seguinte, lembram do congresso lá de Santa Cruz do Sul, 14º Congresso Sul Encontro de Controle de Infecção? Pois o sorteio daquelas 4 inscrições cortesia vai acontecer logo, logo no retorno. Só que precisa estar no auditório. Então, eu sugiro que ninguém se atrase e que tragam os amigos para cá depois. Combinado? 30 minutinhos de intervalo. Muito, muito obrigada. E a gente volta para falar sobre ferramentas para impactar a experiência do paciente. Obrigada, Ariellen, Bruno. Até daqui a pouco.